Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste domingo, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações para todos vocês. Quero desejar para você um bom dia e também vamos aqui juntos analisar as notícias do mercado da bola do Flamengo. Teve a saída do goleiro Santos nesse sábado, já anunciada de forma oficial. O Flamengo continua a movimentação no mercado e vai fazer uma viagem para a Europa para tentar trazer reforços de peso, como o Matias Vinha, que muitos já falaram que não viria, mas pode acontecer uma reviravolta a qualquer momento. Léo Ortiz continua treinando separado. Nós vamos ver o que a imprensa esportiva falou aí sobre essas movimentações no Flamengo. Gostaria que você chegasse aqui, primeiramente, explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as notícias e as informações do Flamengo, tá bom? Nós vamos aqui analisar então o João Guilherme, o Vene Casagrandes, comentarista do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre os novos reforços do Flamengo e a preparação para a estreia do Flamengo. O Flamengo está prestes a começar aí a temporada 2024, o Tite já está começando a esboçar o time. Vamos então analisar juntos aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e vai nos comentários aí e escreva qual é a sua expectativa para 2024. Nessa nova temporada do Flamengo, tá bom? Então, créditos, canal ESPN, canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Isso, Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do goleiro Santos. Por $1 milhão, mais 300 mil por metas, Santos deixa o Flamengo e assina contrato até 2026 com o Fortaleza. No Flamengo, Santos disputou 63 jogos, titular nos títulos da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores em 2022, sob o comando de Dorival Júnior. Depois da chegada de Jorge Sampaoli, o goleiro perdeu espaço. A última partida dele pelo Flamengo foi em maio do ano passado contra o Corinthians. Santos é o terceiro reforço do Fortaleza para a temporada. Aí, então, o Santos deixa o Flamengo. Em 2022 foram 37 jogos, 23 caiu para 26. O número de minutos você vê aí, de 3 e pouco para 2 e pouco. Gols sofridos, 24 e 35. Quer dizer, jogou menos e sofreu mais gols. Eram 2,8 defesas por jogo, 2,6 no ano seguinte. 82% de defesa, 68% apenas. Realmente caiu muito. Os números mostram como ele caiu de produção. Mas é estranho, né? Um goleiro como o Santos, que chegou tirado do Atlético Paranaense, foi goleiro da Seleção Olímpica, que ganhou a medalha de ouro. Ô Pedro, de repente perdeu o espaço todo que tinha, né? Não joga desde maio. Flamengo, né? Flamengo. Mas é um bom goleiro. O Santos é um bom goleiro. Se você perguntar para muitos dirigentes, para muitos torcedores, para muitos clubes, muita gente ia querer o Santos. Só que há muito pouca paciência dentro do Flamengo se o cara não chegar para se estabelecer. E tem uma questão, isso já é comentado até por gente do Flamengo, tem uma questão comportamental. O Santos nunca foi aquele cara de brigar e o meu espaço. Não é que ele está errado, não, mas era por um perfil. E muita gente dentro do Flamengo entendeu que ia demorar uma reação, não era o jogador que eles precisavam, havia investimento no Rossi, tinha outros goleiros no elenco, então abriu-se mão muito tranquilamente do Santos. Acho que há pouca paciência para o que não funciona. A chegada do Santos foi um cara guardado, tratado como solução do Flamengo, teve bons momentos, é bom frisar, o Santos não sai do Flamengo porque nunca teve bom momento. Teve bons momentos, ganhou título no Flamengo, só que há muito pouca paciência para esse tipo de jogador que não funciona no Flamengo. Então, se puder ser uma moeda de troca, se puder colocar no mercado, se puder vender, e tem gente atrás dele porque é bom goleiro, acho que acaba acontecendo. Explica muito mais do que exatamente, foi uma queda de rendimento, porque qual jogador que em todas as temporadas ele está na plenitude da forma? Ele pode ter uma oscilação, só que se abre mão assim até por desacreditar ou por entender que tem que girar, a coisa tem que girar mais rápido ali, não funcionou, um abraço. E é claro que tem todo um sistema defensivo, não dá para colocar tudo na conta do goleiro, o que aconteceu com o Flamengo nesse período. Tudo que aconteceu, desculpa, até para passar para o Zé, tudo que aconteceu no Flamengo em 2023, que não ganhou nada, passa pelo goleiro, mas é mais fácil, vende o goleiro, parece que tem ali um problema, contrata jogador, renova outro, dá entrevista, como a gente viu ontem,
E Teve parece que a apresentação do Bruno Henrique, né? Eu achei curioso. Isso foi. O Zé adorou ontem que ele estava comentando. Ele estava no programa, ele estava ao vivo na frente, ele não estava entendendo. Mas é reforço, está apresentando, é o quê? Não, ninguém entendeu, né? Ó, Bruno Henrique, vamos colocar camisa. Camisa, tá, já fez mais de 200 jogos pelo Flamengo. Mas é porque ganhou a Libertadores 2019. Uma nova contratação, tamanho e valor, né? Ah. Bom, ô Zé, mas o De La Cruz até aqui, jogador muito bom, uma boa contratação, mas é só por enquanto. O Flamengo, então, admite o interesse em 3 jogadores, né? O Léo Ortiz, o lateral esquerdo, o Vinha, que está na Sassuolo, emprestado pela Roma, e o Luiz Henrique, que a gente tratou aqui mais cedo, também em disputa com o Corinthians. Esses 3 jogadores o Flamengo ainda quer assumidamente. Até aqui o mercado com o De La Cruz tá ok? Eu acho claro, o elenco que o Flamengo tem. Sim, né? É que o Flamengo hoje possui um treinador que consegue tirar o melhor dos seus jogadores. O Tite, através do seu dia a dia, ele consegue detectar características, questões emocionais, montar uma equipe coesa e com muita proteção. A zaga, que, por exemplo, o Fabrício Bruno, né, junto com o Léo Ortiz, o ano passado, às vezes o Davi, que não conseguiam passar segurança, quando o Tite chega, essa zaga já é mais bem protegida, o time já não arrisca tanto em relação a ficar desprotegido, a ficar exposto. Então isso minimiza um pouquinho as dificuldades. Mas o Flamengo acho que ainda precisa de referências em determinadas repartições, vamos dizer assim. Na sua defesa, eu acho que tem que ter uma referência. O Fabrício Bruno é um bom jogador, o Léo oscila muito. Eu acho o Léo Pereira. O ano passado, para mim, o melhor jogador da equipe do Flamengo na zaga foi o Fabrício Bruno. Teve dificuldades? Teve, mas como todas as equipes, como toda a equipe. Tem o Davi Luiz. Tem o Davi Luiz que o Léo Ortiz seria o 5. Normalmente você tem que ter no mínimo 5 zagueiros, né? Mas aí você trabalha com 3 ou 4 jogadores mais experientes e você tem um menino que você traz para fazer com que ele amadureça e aprenda e adquira experiência com esses jogadores. O Flamengo precisa de um cara de referência, eu acho. Um cara que chegue e fala assim, ó, vem cá, meu volante, fica aqui, arruma aqui a zaga, vem cá, lá na frente vamos fazer isso, vamos fechar. O que se esperava muito do Davi Luiz, que eu acho que ele não fez. Né? Então, eu acho que essas são as características que devem faltar ali. Mas, como eu falei, eu volto a falar, eu sou um dos críticos do Tite. Eu acho que em determinados momentos ele falha, mas ele tem as suas características e suas qualidades também. A qualidade dele potencializar jogadores, ela é excepcional. Basta olhar aí nos últimos anos. O próprio Felipe, lembra? O Felipe do Corinthians? Que ninguém acreditava, ele trouxe o Felipe, acho que foi do Bragantino, esperou 1 ano, 2 anos, depois o Felipe pegou, entrou e arrebentou. Foi um dos grandes jogadores na posição na época do Corinthians. E depois foi para a Europa e fez uma boa carreira. Eu acho que o Flamengo tem essa possibilidade. Lateral esquerda, o Felipe traz o Vinha. Provavelmente deve chegar. É um bom lateral, um lateral que adquiriu experiência na Europa em relação à parte tática. Aqui ele já era um bom lateral. O Abel aproveitou bastante o Vinha como um terceiro zagueiro, né? O que o Marcos Rocha fez o ano passado, o Vinha, quando jogava, era o cara que fechava um pouquinho mais para justamente o Marcos ou o Mike saírem um pouquinho mais. E Palmeiras, né? Muita gente esperava que voasse na Europa, não aconteceu. Na Roma, também jogou no futebol inglês, também emprestado pela Roma, agora no Sassuolo. Sim, curioso. Às vezes acontece. É difícil. O cara é bom, mas não vira por algum motivo. Você tem a adaptação, você tem a questão tática, as exigências muitas vezes no dia a dia que o cara tem que jogar e ele não consegue. Se espera muita coisa, porque você imagina, normalmente no futebol você faz projeções em relação ao que ele jogou e o que ele pode jogar. Nem sempre o que ele jogou é o que ele vai jogar. Por quê? Porque um time, Palmeiras, jogava com determinadas funções, características, ritmo de jogo, posicionamento com a bola, sem a bola. Você chega na Europa, é tudo diferente. Só quando você chega na Europa, você precisa dar o resultado. Você precisa dar, assim, agora, não é para ontem. Você sabe porque você esteve lá também. Porque quando você é contratado, as pessoas, né, acham que não existe isso. Existe. Você chega da América do Sul, ou é uruguaio, ou é argentino, é brasileiro especialmente, você é um estrangeiro, você tem que justificar a sua contratação. Isso existe. E você tem que ter resultado. Se não tiver resultado, é linha de produção. Vem cá, vamos emprestar você para tal lugar para ver se quando você voltar, você pode jogar da maneira que a gente deseja. Imaginando o senhor chegando na Inter de Milão, comendo grama para mostrar serviço. Não, mas eu fiquei na Inter, eu cheguei na Inter em julho, eu só fui jogar em dezembro.
Só fui jogar em dezembro. Dia 23 de dezembro de 97, se eu não me engano, Inter de Milão e Lazio. O último jogo do ano. Eu estava na tribuna. Eita. Estava na tribuna. Eu era uma aposta, eu tinha 19 para 20 anos, tinha 20 anos. Depois, devagarzinho, você vai aproveitando as oportunidades, vai entendendo, vai sabendo o que o treinador deseja, como são os caras que jogam ao seu lado, para você tentar jogar. E aí a personalidade, pegar a bola e fazer o que você sabe. E nem sempre os caras conseguem fazer isso, porque existe uma diferença do passado. Eu sei que as pessoas acham ruim, né, de a gente comparar, não é isso? Mas é que muitas coisas do passado formam o seu caráter de forma diferente. Muitas vezes a gente tinha contrato de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então você jogava com aquela famosa expressão do Muricy, para ter fome, né? O prato de comida. Hoje você tem a facilidade de ter contratos de 5, 6 anos ou 4, 5 anos de uns valores, né? 600, 700, 800 mil. Muitas vezes o cara, quando vai para a Europa, ele já não tem mais essa vontade. Então nem sempre ele vai se sacrificar e se sujeitar a ter que provar de novo o que ele já fez. Né? A gente falava do Adson, né? Agora há pouco na reportagem. O Adson foi em setembro para a França e agora está na mira do Vasco. Vamos ver o que acontece. Vou começar falando do goleiro Santos, que a princípio iria ficar no Flamengo até o fim de janeiro para disputar 2 rodadas do Campeonato Carioca, mas o Fortaleza bateu o pé, não gostou da ideia, quer o jogador o mais já possível, e aí o Flamengo aceitou ceder e o Matheus Cunha vai ficar aqui para poder disputar essas rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estará lá nos Estados Unidos fazendo amistosos, dando continuidade à pré-temporada. E o Santos botou uma despedida bem bacana nas redes sociais. Ele disse o seguinte: hoje se encerra meu ciclo vestindo a camisa do Flamengo. Gostaria de agradecer a Deus e a todos por esse tempo junto, onde pude conquistar títulos importantes e desfrutar de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Entre momentos bons e ruins, a certeza de que sempre busquei dar o meu melhor para defender literalmente a camisa rubro-negra. Agora é hora de novos desafios. Obrigado, nação. Tá aí a mensagem do Santos. O Flamengo logo depois postou em suas redes sociais. O Flamengo informa que concluiu a transferência do goleiro Santos para o Fortaleza. Agradecemos pelas grandes defesas, profissionalismo e os títulos inesquecíveis da Libertadores e Copa do Brasil 2022. Desejamos sorte na continuidade da carreira. Independentemente se você gostava do Santos ou não, se você gostou da passagem dele pelo Flamengo ou não, acho o seguinte: foi um jogador extremamente importante em 2022 nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, não só o Santos, mas grande parte do elenco do Flamengo, salvo aí talvez o Fabrício Bruno, o Pulgar, mas os demais também foram muito mal, não foi só o goleiro Santos. Confesso que me surpreendeu ele ter terminado a temporada como terceira opção no gol do Flamengo, e agora ele é vendido ao Fortaleza. Para quem não sabe, vou repetir aqui rapidamente: o Flamengo vendeu o Santos para o Fortaleza por $1 milhão, tá? Cerca aí, portanto, de 5 milhões de reais, e ainda tem $300 mil em metas, até 300 mil, porque o Flamengo consegue esse valor aí através de desempenho do Fortaleza, não é nem do Santos. É classificação para semifinal de Libertadores, semifinal de Copa Sul-Americana, título estadual, título da Copa do Nordeste. Então não é desempenho do Santos, não é número de jogos, nada disso. É desempenho do Fortaleza. Se o Fortaleza for bem, o Santos vai bem, e aí o Flamengo ganha uma graninha extra. Eu digo graninha, óbvio, $300 mil é considerado, entre aspas, pouco no mundo da bola. E com a saída do goleiro Santos, quem vai assumir a camisa 1 é o argentino Rossi. O Flamengo até divulgou nas redes sociais uma foto do Rossi segurando o número 1, a nova camisa do goleiro. Então, a tendência, na verdade, assim, não tem como a gente dizer que o Rossi será titular por conta do número da camisa. Mas eu acho que o Rossi, entre Rossi e Matheus Cunha, eu não tenho dúvidas que o Rossi é melhor. Muita gente pode falar: mas o argentino não mostrou nada. Calma, dê tempo ao tempo. Ele chegou no meio de uma temporada conturbada, agora com pré-temporada. Eu acho ele um baita goleiro, já mostrou isso com a camisa do Boca Júnior, e agora dá tempo ao tempo. Então, o Flamengo vai atrás de outro goleiro? Não, o Flamengo não vai atrás de outro goleiro, pelo menos a informação que eu tenho nesse momento, tá bom? Vamos falar o seguinte: Everton Ribeiro, galera. O Everton Ribeiro deu uma entrevista à TNT Esportes e ele falou sobre propostas que ele recebeu de outros clubes. Ele hoje é jogador do Bahia, vocês sabem muito bem, depois de não renovar o contrato
com o Flamengo, e ele falou que o Fluminense fez proposta para ele, mas ele não iria para o Fluminense nesse momento. Abre aspas para o Everton Ribeiro. Não cheguei a conversar diretamente com ele, Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, mas sabia do interesse. Agradeço principalmente ao presidente do Fluminense, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo meu futebol. Mas com tudo que eu vivi no Flamengo e tudo que eu conquistei lá, eu não me sentiria bem de sair do Flamengo e ir para um rival logo de cara. Seria estranho para mim. Respeito os clubes que me quiseram e que têm as suas histórias. Eu tenho a minha no Flamengo também. A história que eu tenho para conquistar no Bahia me motivou a vir para cá. Pois é, eu sempre falei isso aqui para vocês, e isso era até informação de pessoas da família do Everton Ribeiro que me falavam: Veni, o Everton Ribeiro pode sair do Flamengo? Pode. Ele pode jogar em outro clube do futebol carioca? Não, não pode. Ele não faria isso. E não fez. O Fluminense esteve aí, fez a proposta e ele não aceitou. Gente, na boa, a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo iria acabar se ele vai para o Fluminense, se ele vai para um Vasco, se ele vai para o Botafogo. Iria acabar. A verdade é essa. Isso precisa ser dito. Mas muitos jogadores jogaram pelos 4 grandes. E, gente, isso foi no passado. Vou dar um exemplo aqui. O Léo Moura, jogador que foi ídolo do Flamengo, teve jogo de despedida para ele. Ele quase fechou com o Vasco, ele só não fechou com o Vasco por conta da repercussão negativa. Então ele não teve coragem de dar continuidade àquilo que ele havia firmado na ocasião com o Vasco. E mesmo assim, mesmo ele não jogando por lá, ele já perdeu a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo. Hoje eu tenho amigos e amigas que falam: cara, eu não considero o Léo Moura ídolo por conta disso, dessa história envolvendo o Vasco. E é verdade. A verdade precisa ser dita. Isso é bobagem. Para muitos é, para outros não. E você precisa respeitar. Quando você deixa de idolatrar um jogador ou achar esse jogador ídolo de uma determinada instituição, de determinado clube, é o seu direito. Você, como torcedor, você pode fazer isso. E para quem não sabe, o Everton Ribeiro defendeu o clube de 2017 a 2023, 394 jogos, 46 gols, 61 assistências, 11 títulos conquistados, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 3 estaduais. Então é uma bonita história. Dando continuidade aqui, mercado da bola, Léo Ortiz segue treinando separado no Red Bull Bragantino, segue fazendo trabalhos diferentes que os demais jogadores do Red Bull Bragantino. Por quê? Por conta da negociação com o Flamengo. E quando o Red Bull Bragantino faz isso, é porque tem uma negociação em curso. E, entre aspas, quer mostrar para o jogador: a gente não vai te vender para o Flamengo e você vai perder tempo aí afastado, você vai se desvalorizar. Aceita a nossa proposta de renovação, porque para o Flamengo a gente não vai vender. Mas o jogador continua demonstrando o desejo e o interesse de vestir a camisa do Flamengo. Repito o que eu venho falando há alguns dias. Eu acho que o Flamengo vai ganhar pelo cansaço. Vai chegar um determinado momento que o Red Bull Bragantino vai ceder a essa pedida de 10 milhões de euros, vai reduzir a pedida e o Flamengo vai ter que aumentar a proposta inicial que fez, em torno de 4, 5 milhões de euros, vai ter que aumentar um pouquinho. Então, acho que no fim das contas, eles vão chegar num acordo para poder acabar com essa história, porque o jogador está insatisfeito, o Red Bull Bragantino, entre aspas, está saindo prejudicado porque está perdendo o seu capitão, está desvalorizando o seu ativo, e o Flamengo está deixando de contratar. Tem certo e errado na história? Não, não tem. O Flamengo tem o direito de tentar a contratação do jogador, o Red Bull Bragantino tem o direito de não querer vender, e o Léo Ortiz tem o direito de expressar o desejo e a vontade dele de ir para um outro clube. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Publiquei isso nas minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, que o Flamengo, nesse momento, está fora da negociação. E eu disse o seguinte: nesse momento, o Flamengo desistiu da contratação de Evander. Diferentemente de Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique, outras negociações vistas como bem difíceis, no caso do meia do Portland, que é o Evander, a diretoria do Fla entende que não terá sucesso nas tratativas. A proposta foi feita e recusada pelos americanos, que já avisaram que não vão negociar o jogador brasileiro. Desta forma, a cúpula carioca, a cúpula do Flamengo, se retirou da negociação. Por isso, Bruno Spindel disse na entrevista de ontem
que hoje as únicas negociações eram por Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Bruno Spindel disse aquilo e eu fui procurar saber o porquê ele disse isso. E de fato foi isso que me relataram lá no Flamengo. Vini, o Flamengo está fora da negociação com o meia Evander. O Flamengo desistiu dessa negociação. Você pode dizer aí nas suas redes sociais, dizer no seu canal que o Flamengo hoje, dia 13 de janeiro, não negocia mais a contratação do Evander. É isso, galera. Negociações no momento no Flamengo, que nós estamos tratando oficialmente, Léo Ortiz, Matias Vinha e Luiz Henrique. Eles descartaram o Evander. Não sabemos se é uma estratégia, se é uma tática para deixar de lado, mas os próprios falaram isso, né? O Luiz Henrique, o Bet pediu 18 milhões de euros. Eu não acredito que o Flamengo irá pagar 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, principalmente depois de ter investido muito dinheiro no De La Cruz, que tem tudo para dar certo no Flamengo, na minha opinião, e vai ter que pagar alto também pelo Matias Vinha e pelo Léo Ortiz. Então eu não acredito. Mas os próprios falaram isso, o Spindel e o Braz. 3 negociações oficialmente que eles confirmam: Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. Mas é evidente que o Flamengo está no mercado consultando outras situações. Inclusive, outra declaração que chamou muita atenção é que muitos jogadores não querem vir jogar no Flamengo porque tem medo de disputar posição com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Gerson. Palavras do Bruno Spindel. Isso aí, para mim, essa foi diretaça para o Gustavo Scarpa. Eu não tenho informação sobre isso, é uma dedução. Por quê? O Flamengo sondou realmente o Scarpa, demonstrou interesse pelo Scarpa, conversou com ele. E aí, tá a fim de voltar para o Brasil? Ele, no princípio, não queria, preferia ficar na Europa, mas ele sentiu que não ia se criar na Europa e falou, vou voltar. Aí o Atlético Mineiro apareceu, outro grande time, né? Imagina aí, você pode ter um time com o Zaratio, com o Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, é um grande time o Atlético. Porém, o Scarpa, ele chega no Atlético e ele é titular, incontestável. Não há dúvida que o Scarpa vai ser titular. No Flamengo, ele seria titular incontestável? Não. Ele teria que disputar a posição. E no esquema de jogo do Tite, até com uma possibilidade dele começar como reserva, né? Tem muito jogador que hoje tem um status de titular que tem que mostrar mais serviço, porque senão a concorrência será grande, pode perder a vaga no time do Tite. Então acho que esse recado aí foi direto para o Scarpa e também para outros jogadores que podem ter ficado pelo meio do caminho, né? Mas eles falaram que estão encontrando dificuldades, além das pedidas serem muito altas, porque o Flamengo hoje é sabidamente um time que tem uma situação financeira excelente, também por causa dessa situação. E eu não duvido nada. Agora, um cara que pensa assim, ele não se garante, né? Não se garante. Pode vir, pode brigar, pode ganhar a posição, mas prefere ir para um lugar onde vai ser titular absoluto. Perfeito, é um direito que todo mundo tem, fazer as suas escolhas. Mas eu achei curiosa essa declaração também do Braz e do Spindel. Inclusive, eles falaram, inclusive hoje um saiu fora. Será que é o Evander? Porque o Evander não foi citado como uma negociação oficial que o Flamengo está tentando. E no noticiário recente, o Evander tem aparecido bastante. Será que o Evander também pensou assim, vou para lá, sei não, vou ficar no banco, não vou jogar, melhor ficar por aqui no Portland? Será que foi isso? O certo é que o Flamengo está tentando contratar jogadores e irá contratar esses jogadores. A janela abriu agora, lá na Europa, dia 11 de janeiro. As negociações continuam envolvendo o Vinha e o Léo Ortiz, e o Flamengo vai trabalhar para ter esses 2 jogadores. São prioridades, pedidos do Tite, Léo Ortiz e Vinha, que são 2 ótimos jogadores. O Flamengo trabalhará muito para ter esse jogador. E
também está buscando aquele cara ali pro lado direito, que é o Luiz Henrique. Isso aí me chama bastante atenção, porque o Flamengo já tem o Luiz Araújo ali, e ele pegou a número 7, não foi pro De La Cruz, foi pro Luiz Araújo. Por que o Flamengo está buscando um jogador ali para aquele lado? Tem esse menino Verton, que está indo bem na copinha e já joga ali há muito tempo, está amadurecendo, está sendo emprestado ao Santa Clara. Por que não, né, dar uma chance para o Verton? O próprio Matheus Gonçalves é um cara que pode fazer aquele lado lá do campo, né? Mas o Flamengo está procurando alguém para ali. E hoje foi confirmado que o Luiz Henrique realmente interessa e que o Flamengo está tentando a contratação dele. É um ótimo jogador, né? É um ótimo jogador, um jogador realmente de muita qualidade. Então, galera, a situação é essa. Não tem que inventar, não tem chute, não tem nada. Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. E está procurando um meia também, né? É isso que o Flamengo está buscando no mercado da bola. É isso aí, nação. Tá aí, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho aí no mercado da bola. O Flamengo, por enquanto, só contratou o jogador Nicolás de la Cruz, que já está treinando no Flamengo. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? O Flamengo, então, movimentando o mercado da bola. Vimos aí a imprensa esportiva trazendo as últimas atualizações no mercado. E assim que a gente tiver mais notícias nesse domingo, a gente vai trazendo pra vocês, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.